Olá, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos, de poder sentir, apesar da distância física, esse carinho, esse amparo de vocês na minha jornada também. Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Juliana Tange, sou trabalhadora da doutrina espírita há alguns anos, na região de Sorocaba, né? Em Sorocaba e região. Um abraço a todos e hoje nós vamos tratar um pouquinho da lei de amor, de amar ao nosso próximo e amar a gente também, a nós mesmos. Mas primeiro vamos à nossa prece inicial. Fechando os nossos olhos, pensando em Jesus, da forma como ele se expressa para cada um, sentindo sua presença, sentindo a alegria, os seus olhos compassivos nos estendendo as mãos, nos convidando para um novo tempo de paz, de compaixão, de fraternidade. Querido Jesus, obrigada. Obrigada por cocriar com o nosso Pai esta terra repleta de recursos e de beleza. Ampara-nos para que possamos, por nossa vez, refletir a bondade do Pai na terra, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos. Pedimos a Deus, nosso Pai, a bênção para iniciarmos os trabalhos de hoje e aos bons espíritos a intuição e o amparo, para que este momento seja mais um momento de aprendizado profundo e que cale indelével na nossa intimidade. Que assim seja. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o sentimento de amor. Esse sentimento a que Jesus nos convida à experimentação, que há 2000 anos ele nos chama como lei, toda a lei dos profetas, não é simplesmente lei, né? Que os espíritos amigos apontam como sendo o sol de nossas almas, o reflexo divino nos nossos relacionamentos, como sendo a fonte soberana de paz, como sendo a fonte soberana de equilíbrio. O Emmanuel, o Espírito de Emmanuel, no livro Consolador, na questão 348, ele traz, inclusive, que nós experimentamos a dilatação das tendências profundas do mais alto em nós no momento em que percebemos a precariedade da hegemonia. Ou seja, Emmanuel está nos convidando a refletir mais profundamente nos relacionamentos coletivos. E o quanto muitas vezes nesses relacionamentos coletivos nós negamos pérolas de amor aos espíritos que se relacionam conosco, seja proximamente, seja distante, seja porque ouvimos falar. Quantas vezes nós negamos pérolas de amor a estes espíritos? E esse processo de enrijecimento da fraternidade nos traz desconforto, nos traz falta, né? A sensação de falta, a sensação de carência dentro de nós. Uma questão importante que a gente tem que se guardar de não confundir é não confundir amor com afinidade. É inconcebível a ideia de que Jesus não amava alguém. Jesus é alçado dentro da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, como sendo o grande modelo para todos nós, como sendo o maior modelo de perfeição possível de ser alcançada neste orbe, que é um planeta de expiações e provas. Então, os espíritos amigos, o espírito da verdade, da terceira revelação, nos traz Jesus como este modelo, e Jesus, na sua vivência e nas suas palavras, desde do seu ingresso na Terra até o momento em que se despediu de nós na materialidade,
exemplifica e prega o amor, né? Então é impossível conceber que este espírito não amava alguém. Todos nós, a coletividade humana, era amada por Jesus. Jesus esteve com Pedro, sabia que Pedro negaria 3 vezes, esteve com Judas, sabia que Judas iria entregá-lo, né, com seus interesses, às autoridades da época, né, para sua condenação, e ainda assim continuou com eles. E não só continuou com eles ali a ceiar no último momento, mas continuou com eles depois, né? Como a gente tem aí notícias nas obras espíritas, de Jesus deixando o corpo físico e imediatamente indo em resgate de Judas, que estava desequilibrado quando se deu conta de suas atitudes e em decorrência do suicídio. Então, a gente não pode confundir afinidade com amor. Jesus amava todos, todos. Amava Pôncio Pilatos, amava os sacerdotes que o condenaram num julgamento absoluto de exceção, sem nenhum critério, sem nenhum apontamento. Amou Pôncio Pilatos, apesar do egoísmo dele, de não deixar os interesses próprios, não se importar da indiferença que ele teve com o destino, né, do irmão Jesus ali no caso. Então, ele amava todos esses espíritos, assim como amava Pedro, amava João Evangelista, amava Tiago, né? Esses espíritos que constituíram ali o grupo de trabalhadores com ele na Terra e com quem ele conviveu por todo aquele tempo, na casa de um, na casa de outro, dormindo, comendo, pregando, viajando juntos, né? A quem ele entregou pérolas de amor, a quem ele entregou os mais profundos sentimentos e ensinamentos que nos norteiam até hoje. Então Jesus amava a ambos, amava até mesmo aqueles que lhe faziam mal, o doutor da lei que ele questiona logo na chegada em Jerusalém, né? Que não se importa, que é indiferente com o seu cansaço, que é indiferente com suas dores, né? Depois de uma viagem exaustiva lá de quilômetros, mais de 100 quilômetros a pé no deserto, né? Sem ter tido pousada, sem ter tido hospedagem em Samaria, né? E quando Jesus chega então na cidade, ele entra logo interrogado e testado pelo doutor da lei. Jesus também amava o doutor da lei. Nós não podemos cogitar que ele não amasse alguém. Isso não é da natureza nem do exemplo de que Jesus foi portador e se fez durante toda a existência na Terra. Mas então, qual a diferença? Jesus, com certeza, não ia tomar um cafezinho, um chazinho, né? Comer um queijinho tão confortavelmente, tão à vontade, tão despojado na casa de Pôncio Pilatos, como faria na casa de Pedro, como fazia na casa de João, né? Porque existe ali uma questão energética, inclusive, que o Espírito da Verdade aborda no capítulo Amar aos vossos inimigos, né? Quando ele diz que não se pode sentir por um amigo mesmo que se sente por um inimigo, né? São sentimentos diferentes porque provocam sensações diferentes, vibratórias, né? São vibrações que repelem, outras vibrações que aproximam. E também não se pode entregar o coração a quem nós sabemos que não é digno da nossa confiança. Então, não se trata de não amar, né? O Espírito da Verdade, inclusive, nos alerta diversas vezes quanto à pobreza da nossa linguagem. Que muitas vezes a nossa linguagem não tem a riqueza suficiente para distinguir, dar nomes diferentes para sentimentos que são diferentes, né? Mas se trata então, vamos abordar então como afinidade. Jesus não tinha a mesma afinidade, apesar de ter o mesmo amor, né? Então, quando nós vamos nos relacionar socialmente com as outras pessoas, primeiramente nós experimentamos os relacionamentos num nível interpessoal. É com os nossos pais, quando somos pequeninos, quando recebemos cuidados, quando somos frágeis logo que nascemos, recebemos cuidados, alimento, proteção, calor, né? Sentimos dores, choramos e somos acolhidos e amparados e aquela dor é cessada.
Então ali nós experimentamos nesse processo reencarnatório, nessa nova memória sendo construída no planejamento reencarnatório, né, desta existência, nós experimentamos esse amor gostosinho, né? E aí nós começamos a devolver este amor de alguma forma. Eu quero a mamãe, eu quero papai. Nós trocamos esse amor, né? Eu quero meu irmão, eu gosto de estar com meu irmão, com a minha irmã. Nós trocamos relacionamentos amorosos e afins. Assim como há relacionamentos dentro do próprio lar, onde não há afinidade. Há filhos que não se afinizam com o pai ou com a mãe e vice-versa. Mães que muitas vezes não conseguem sentir por um filho o mesmo afeto que sente por outro, a mesma afinidade que sente por outro. Ela sente uma repulsa instintiva, mas que a posição de mãe nessa reencarnação exige dela um trabalho interno. Então nós começamos a tecer relacionamento, o amor através desses relacionamentos interpessoais. Nós tecemos o amor através destas relações. Né? E aí, à medida em que nós tecemos nas relações interpessoais, nós começamos a observar como o amor se expressa, como ele se expressa em nós, como eu sinto amor, o que é sentir amor por alguém. Então, começo a perceber, por exemplo, que amo tanto um filho, ou amo tanto minha mãe, que eu seria capaz de tudo para fazer essa pessoa feliz. Eu seria capaz de abrir mão de todas as coisas que são mais importantes para mim. Seria capaz, inclusive, de abrir mão da minha vida. E quando eu tenho um relacionamento pautado no amor com este espírito, né? Esse espírito pode errar comigo o quanto for, porque esse amor não é condicional. Né? Então nós sempre sentimos por alguém, ou alguma coisa, ou até algum animal, né? Como um espírito amigo diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que há espíritos que entregam pérolas de amor a animais ou coisas, né? E que aquele é um processo, um exercício de construção. Nós entregamos pérolas de amor sempre a algo ou alguém. E quando nós entregamos essas pérolas de amor, elas não são condicionadas. O amor não condiciona nada. O amor não pede para ser agradado. O amor não pede retribuição. O amor não pede para recompensa, para receber recompensas, né? O amor, ele ama, simplesmente ama. Né? Ele não pede nada. E nós somos capazes de, através do amor por algo ou alguém, ou alguma coisa, nós somos capazes de tudo, de abrir mão de tudo aquilo que é caro para nós. Por quê? Porque aquele objeto do nosso amor é mais caro do que qualquer coisa que a gente possa ter. Mas é curioso que o amor, ele dificilmente ele vai sozinho e não volta mais. Porque nesse experimentar de amar, de se dedicar para alguém, nós sempre acabamos por contagiar o outro com o nosso amor, né? Então acabamos por receber de volta a pacificação no relacionamento, né? Quantos desacertos que são reordenados através da paciência, da mansuetude, da afabilidade, da doçura, que vem embebida no amor, né? Na qual vem embebido o amor para com aquela pessoa. E então, através destes sentimentos, nós vamos conseguindo tecer retecer, né? Ressignificar um relacionamento que às vezes até pode ter adoecido, né? E nós, então, acabamos, o amor é contagioso, acabamos por receber algo em troca. Seja porque essa pessoa nos dá algum retorno, ou seja porque nós mesmos sentimos um equilíbrio, uma paz, como se os nossos pés se soltassem do chão, como se vivêssemos transportados do chão, como diz o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 11, a lei de amor. A partir destes relacionamentos interpessoais, então, é que nós vamos aprendendo como é relacionar com amor nos outros relacionamentos na coletividade, nas nossas relações coletivas, né? Nas nossas relações sociais. Então, como deve ser a minha postura com aquele que eu não sei o nome, eu não sei de onde vem, não sei nem mesmo quais são os propósitos dele para comigo, mas que na rua me aborda pedindo algum socorro. Né? Como agir?
O que eu devo sentir? Né? Então, essa experimentação interpessoal começa a tecer em nós a imagem, a vestimenta do amor que nós vamos transportar para uma relação muito maior, que é aquela que Jesus nos convida de amar ao próximo como a nós mesmos. A todos aqueles que são nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Nossos irmãos. Sem tribos, sem castas, sem família, sem sangue. A coletividade humana é o nosso próximo, o nosso irmão. E, sobretudo, experimentamos partindo de um ponto menor e que vai se expandindo para pontos maiores de relacionamento. Ao ponto de que eu posso estar hoje aqui, conversando com vocês, sem nunca tê-los visto, e de repente, em algum determinado momento, ouvir que qualquer um de vocês está precisando de alguma coisa e eu chegar a me movimentar no sentido de tentar atender a necessidade, mesmo em outra cidade ou em outro país, né? Então, eu começo a, experimentando o amor no relacionamento interpessoal, observar o rosto, a cara, o jeito, o cheiro, o tamanho, como que é, que sensação provoca em mim, né? E aí, a partir desses entendimentos, dessa construção em mim, eu começo a expandir até para quem eu nem vi, até para quem eu nem sei. É por isso que nós temos projetos hoje de amparo a pessoas que moram em outros países, que moram na África, que moram, né, em países que estão em estado de guerra, e nós muitas vezes nos movimentamos afetivamente para enviar recursos, para amparar de alguma forma. Outros vão até mais longe, montam no avião, entram no avião, atravessam o mundo e vão lá socorrer pessoalmente com os seus recursos de intelecto, de formação, de trabalho. E com essas pessoas que estão distantes, nós nem tecemos afinidades. Nós não sabemos se nós temos o mesmo jeito de pensar, as mesmas escolhas, se no relacionamento próximo nos daríamos bem, né? Mas ainda assim escolhemos amparar, ajudar essas pessoas de alguma forma. Não estamos indiferentes, né? Esse é um exercício de amor, de estarmos ali em busca de atender solidariamente e fraternalmente as necessidades dos nossos irmãos, simplesmente porque eles são nossos irmãos, né? Não importa o que eles pensam, não importa se eles nos decepcionam ou decepcionarão no futuro, né? Isso é uma experiência de amor, né? Então, por isso que Jesus amava, né? Ele amava Pôncio, ele amava João, ele amava Judas, ele amava a todos, independente do que eles poderiam retornar, oferecer de volta. Que no fim sempre será amor, gente, sempre será amor, porque é a destinação de todos nós. Todos nós, cedo ou tarde, nos tornaremos a máxima expressão, como diz Emmanuel, o reflexo de Deus na Terra, ou seja, viveremos e seremos amor puro. É exatamente por essa razão que Jesus, quando nos últimos momentos na Terra com Pedro, convida Pedro ao trabalho de apacentar as ovelhas, né? De dar seguimento à igreja, né? A sedimentação da igreja, ou seja, do pensamento cristão na humanidade. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, reforçando a postura que ele deveria ter diante dos outros e reforçando a postura que ele deveria ter para com este compromisso com o próprio Cristo. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes, ao ponto de Pedro ficar aborrecido, entristecer. Pedro se entristeceu porque começou a pensar que Jesus duvidava do amor que ele sentia por Jesus. E não era isso. As palavras de Jesus guardavam uma profundidade muito maior. Jesus, convidando Pedro ao trabalho de apacentar ovelhas, estava adiantando para Pedro que ele seria levado para caminhos onde ele não desejaria ir. Ele vivenciaria dificuldades, ele vivenciaria uma série de conflitos, problemas, dores, sofrimentos. Mas se ele amasse verdadeiramente o Cristo, se ele amasse verdadeiramente a verdade e se ele amasse verdadeiramente os irmãos, o amor já teria resolvido tudo. O amor teria resolvido todos esses problemas mesmo antes deles chegarem, porque o amor nos prepara para qualquer relacionamento. Em qualquer relação, em qualquer circunstância, o amor
é a nossa melhor preparação. Como diz Emmanuel no livro A Caminho da Vida, falando exatamente sobre essa experiência de Jesus com Pedro, ele coloca assim: pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É por isso que nós vemos grandes renúncias, grandes abnegações, né? Nas expressões de amor interpessoal. E que agora este tempo novo nos convida a expandir, a sair das relações muito próximas e expandir para todas as outras relações. Uma experiência que, inclusive, a situação de pandemia tem nos convidado, né? Porque a gente ouve notícias de sofrimento no mundo todo. E as TVs, os telejornais, dão ênfase no sofrimento, né? Então, eles dão ênfase no sofrimento e nos trazem o conhecimento de que ele existe. E ainda bem, né? Porque estarmos acomodados diante da dor do outro, fingindo que ela não existe, é o mesmo que trazer para si como meta de evolução a tranquilidade do Mar Morto, que aparentemente as águas estão calmas, mas no fundo guarda nas suas profundezas muitos lixos, muitas coisas, né, não resolvidas. Aí a gente pode estar se questionando assim, mas Ju, como eu vou fazer, vou me utilizar da pandemia para desenvolver, né, expandir este amor a nível de fraternidade universal, né? Como eu vou fazer isso? É um pensamento, uma prece, né? Às vezes a gente tem um hábito um tanto estranho, principalmente para espíritas, né, de falar assim, olha, o que eu consigo para você fazer para você é só uma prece, como se a prece fosse pouco, né, gente? Como se fosse uma coisa pequena. É porque nós ainda temos uma memória muito pautada na materialização do amor. É como se amor precisasse de beijo, precisasse de abraço, amor precisasse de sexo, amor precisasse de trocas, eu preciso dar amor, eu preciso receber amor de volta, né? Caridade se materializa, caridade verdadeira é aquela que se materializa numa cesta básica, numa roupa, né? Quando na verdade nós somos espíritos, né? Tudo que envolve a matéria é transitório para a gente. Então, nós não podemos reduzir a prece ou um pensamento em favor do outro, benéfico, uma vibração, reduzir a uma importância menor do que aquilo que nós poderíamos fazer estando próximos fisicamente, né? Então, esse momento de pandemia agora nos convida a essa expansão do amor. Aquilo que nós já aprendemos de mais puro nos relacionamentos mais próximos já pode expandir para um outro nível, o nível de relacionamento coletivo. Não mais o meu interesse individual sendo atendido, mas o interesse da coletividade, para que tudo se forme dentro de uma rede harmônica de sentimentos, de relações. Né? Um bem não pode ser um bem se ele é um bem só para mim. Se ele é um bem só para mim e necessariamente constitui um mal ao outro, ele não é um bem. Um bem verdadeiro é um bem que se espalha coletivamente, é um bem que é um bem para todos. Por isso a fórmula que Jesus nos traz, né? Faça para os outros apenas aquilo que você gostaria que fosse feito para você. E ame ao próximo como você ama a você mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. E aqui, gente, neste ponto de amar a nós mesmos, nós encontramos mais um objeto que merece todas as nossas atenções e sobre o qual nós devemos nos debruçar para estudar e entender. Quanto você ama você? Quanto você cuida de você? Quanto você compreende as suas falhas? Quanto você é caridoso com você mesmo? Entende o seu tempo, suas limitações e comemora as suas vitórias, suas conquistas. Quanto de amor você tem dispensado para você mesmo? Porque é na medida desse amor que nós vamos conseguir dispensar amor para os outros. Como eu vou dar o que eu não tenho?
não é mesmo? Mas estarmos atentos de não confundir amor próprio com egolatria, ou como diz Bezerra de Menezes no livro Recados do Meu Coração, através da mediunidade de José Carlos de Luca, não confundir também com endeusamento. Eu quero trazer para vocês aqui um trechinho do Dr. Bezerra de Menezes a respeito deste amor que nós devemos ter por nós mesmos e que deve coexistir no amor com o outro, apesar dos relacionamentos doentes, muitas vezes, né? Ele traz assim: o amor ao próximo não exclui o amor que cada criatura deve sentir por si mesma. Aliás, irmãos amados, nada pode ficar excluído do amor, pois tudo no universo é obra do amor de nosso Pai Celestial. Ter ódio por si mesmo é estar em antagonismo com o pulsar vibratório que emana da mente divina. É se posicionar fora da ressonância do amor de Deus. Curar é sintonizar as ondas do amor divino, e o homem jamais alcançará as bênçãos espirituais se estiver amaldiçoando a si mesmo. A criatura não pode permanecer psicologicamente contrária a si mesma, mas, para tanto, não deve se fazer inimiga também de ninguém. Devemos sim ter um olhar de bondade para conosco, sem contudo cairmos no endeusamento. Cuidemos de respeitar nossos próprios sentimentos, sem que para isso tenhamos que ferir os sentimentos alheios. Façamos valer os nossos direitos, sem que nos tornemos em violadores dos direitos do próximo, né? Então, muitas vezes, nós nos confundimos sobre este amor próprio, sobre o que é nos amarmos, né? E porque nós ainda temos memórias muito profundas no egoísmo, no interesse pessoal, né? E vamos nos basear nas memórias que temos. Mas quando nós começamos a perceber a face, a expressão que o sentimento de amor verdadeiro que nós temos por pessoas que amamos profundamente tem, e nós conseguimos expandir essa mesma face para o fora, nós estamos no exercício de amor fraternal, tanto para o outro quanto para nós mesmos, não é? Porque nesse exercício nós sabemos quando nós saberemos quando nós não estamos nos amando, porque nós sabemos a medida do amor, e saberemos também quando não estamos amando o nosso próximo, né? E violando com isso um dever moral que faz parte da própria essência de cada um de nós. O Chico perguntou para o Emmanuel, no livro Consolador, se vocês quiserem dar uma consultadinha, é a questão 344. Ele pergunta assim para Emmanuel: Emmanuel, existem pessoas que nós vamos dar pérolas de amor e que, em contrapartida, eles vão ser brutos, ousados conosco, menos educados na lição evangélica, não retornarão para a gente nenhum carinho, nenhum afeto, muito pelo contrário, vão nos ofender, né? A gente precisa tolerar essas pessoas humildemente o tempo inteiro? Então, Emmanuel responde que o amor inclui o esclarecimento. Nós podemos esclarecer o outro a respeito do respeito que ele deve ter para conosco, né? A questão reside em como nós esclarecemos, como nós levamos para o outro que ali há um limite que a gente gostaria que fosse respeitado. Muitas vezes nós precisamos da firmeza, assim, né? Como diz Emmanuel. Mas essa questão não pode, essa posição de educar o outro não pode se pautar, ela não pode ter raízes no personalismo doente. Ou seja, naquele mesmo egoísmo, naquele mesmo interesse individual que a gente estava falando antes. Emmanuel traz assim: toda questão reside em bem sabermos explicar, sem expressões de personalismo prejudicial, ainda que com a maior contribuição de energia, para que o erro ou o desvio do bem não prevaleça. Quanto aos processos de esclarecimento, devem eles dispensar em qualquer tempo e situação o concurso da força física. Porque muitas vezes nós pensamos que impor limites para as outras pessoas seria revidar na mesma força e intensidade aquilo que foi feito para nós e
e que nós não gostamos para que o outro sinta, ele saiba o que ele está fazendo comigo, né? E não é isso. Emmanuel convida a gente a jamais dispensar força física para demonstrar ao outro esses limites, porque isso não é amor próprio, é expressão do nosso personalismo doente. Existe uma metáfora budista, né? Uma historinha budista, que conta que um sábio e um aprendiz estavam à beira de um lago e o sábio estava tentando tirar um escorpião que se afogava, né? E o aprendiz observou que o escorpião diversas vezes tentou picar o sábio, apesar do sábio estar tentando tirá-lo, né? E o sábio tinha que retirar a mão com rapidez para não ser atacado, até que o sábio conseguiu pegar uma folhinha e salvar o escorpião do afogamento com a folhinha. Mas tão logo ele tirou o escorpião com a folhinha e colocou num lugar seguro, o escorpião o atacou rapidamente e picou a mão do sábio. Então o discípulo ali perguntou: mas o senhor não viu que esse animal ia te atacar, que ia te fazer mal? Por que o senhor continuou tentando salvar? Não seria melhor deixar que o escorpião se afogasse, né? E então o sábio responde: a natureza é da natureza do escorpião atacar e picar, e é da minha natureza salvar e socorrer, né? Então, saber o que é da nossa natureza, porque muitas vezes a gente quer propagar a paz através de atos de violência, né? Muitas vezes a gente quer impor respeito para as outras pessoas através de atos de desrespeito. Isso é um movimento do personalismo que Emmanuel nos chama a atenção para tomarmos cuidado, porque não é experimentação de amor próprio e não vai produzir efeitos benéficos nem a gente mesmo, nem a nós mesmos, nem ao outro. Agora, pessoal, caminhando para o nosso final, né? Eu queria observar que existem muitas técnicas, né, para nos auxiliar na estruturação dessa autoestima, desse autoamor, né? E que são todas válidas, né? Muitas vezes nós precisamos acalmar um pouco, serenar um pouco, olhar para nós, né? Como eu estou me alimentando, como eu estou vivendo os minutos da minha vida, né? Que muitas vezes a gente deseja tanto estar num determinado momento e quando está lá, a gente está com a mente e o coração em outro, né? Eu desejo às vezes tanto viajar com a minha família e quando eu viajo com a minha família, eu estou com a cabeça nos negócios, no trabalho, ou então acumulando um monte de fotos no meu celular para compartilhar pelas redes sociais, porque eu quero que os outros saibam o quanto eu estou feliz e eu nem estou vivendo intensamente aquele momento de felicidade, né? Quando eu estou saboreando uma comida, quando eu estou comendo, muitas vezes eu estou com fome, o meu corpo pede alimentação. Como eu estou me alimentando, né? Olhando para alguma outra coisa, assistindo alguma outra coisa, sem nem perceber o sabor que cada alimento colocado no meu prato tem, sem agradecer a Deus ou sem valor, né, sequer lançar um pensamento de valorização deste alimento que demandou tantas mãos para chegar até mim, né? O arroz, quem plantou, quem cultivou esse arroz, quem colheu esse arroz, quem processou, quem ensacou, quem distribuiu, quem vendeu, quem colocou no mercado, quem comprou no mercado trouxe até mim, quem preparou esse arroz, né? Olha quanta coisa, né? Quem preparou esse prato, um prato de cerâmica, de vidro, no qual eu estou comendo. Então, todo um universo interrelacionado a quem nós devemos imensa gratidão, né? E que nesse processo de estarmos plenos, né? Como técnica de autoamor, nós vamos então também estando plenos para o outro, descobrindo que nós pertencemos a um universo e que este universo não é nosso, não é ele que pertence a nós, nós pertencemos a esse universo. Nós estamos num universo coabitando e devemos buscar a harmonia dessa coabitação, nesta fórmula de amor, né? E como nos traz o Dr. Bezerra de Menezes, no livro que eu havia mencionado, Recados do Meu Coração, embora existam no mundo respeitáveis técnicas de aprimoramento da autoestima, até hoje não se viu forma mais eficiente de o homem viver bem consigo mesmo do que aquela proposta por Jesus, consistente em fazer o bem a si mesmo na pessoa do próximo. Como faz bem para nós amar.
É isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês sobre a lei de amor, sobre experimentar o amor, né, através agora à luz da doutrina espírita, à luz dos inúmeros relacionamentos possíveis dentro de um planejamento reencarnatório e de que nós podemos, devemos e estamos plenamente capacitados para vencer, para ressignificar e amar. Que Jesus nos abençoe. Vamos então para a nossa prece final, agradecendo a espiritualidade amiga, a Deus, nosso Pai, querido e divino escultor de todas as belezas do universo. Nós agradecemos porque aqui estamos tendo a oportunidade, encarnados, de pensar o bem, de experimentar o bem, de ouvir nos evangelhos a palavra de Jesus nos convidando a este amor. Pedimos, querido Mestre, Sol de nossas almas, que nos acompanhe durante toda a semana, que possamos experimentar mais clareza nos nossos relacionamentos e dispensar a todos as pérolas mais preciosas de afeto que já construímos. Pedimos a Ti, Jesus, que continue clareando os nossos passos. E agradecemos pela oportunidade de hoje e pedimos a bênção de Deus, nosso Pai, para encerrar os trabalhos. Que assim seja. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Beijão a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz de Jesus.